Meu nome é Jean Silva, tenho 31 anos, sou um homem de pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba e eu tenho Stargardt e ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual. E você está no canal Diário de um Começo, o canal que compartilha memórias e que conta uma nova história. No vídeo de hoje, eu vou dar continuidade à série Amigo Desconhecido, uma homenagem ao pai da minha amiga Helenice Vasconcelos, a criadora do canal Visão Inclusiva. No último episódio, eu contei que o pastor Antônio, ele sempre pastoreou igrejas muito humildes. Então ele nunca enriqueceu ou ganhou muito dinheiro sendo pastor. Pelo contrário, ele sempre ganhou pouco e muitas vezes até passou dificuldade financeira. No último episódio eu contei que ele foi pastorear uma igreja em Sergipe, ficou 2 anos lá com a esposa e 2 filhos, e eles passaram por muitas dificuldades. Voltaram para o Rio de Janeiro e ele pensou que ele tinha que fazer alguma coisa, porque só com o dinheiro que ele ganhava como pastor não seria suficiente para ele cuidar da família. Então ele iniciou uma faculdade de filosofia. Ele teve que conciliar o pastorado com a faculdade. Ele cuidava da igreja, estudava para preparar os sermões, visitava os membros da igreja e à noite ele ia para a faculdade, tinha que estudar, fazer provas. E além dessa dificuldade de ter que conciliar o pastorado com a faculdade, ele tinha a deficiência visual. Por muitas noites, ele passava estudando à luz de velas e isso agravou a sua deficiência, porque ele forçava muito a visão para poder estudar à noite à luz de velas. Mas apesar de toda essa dificuldade de conciliar igreja com faculdade, a deficiência visual, estudar à noite à luz de velas, ele conseguiu se formar e ele começou a dar aulas. Naquele tempo, quando você se formava em filosofia, você também ganhava o diploma de história e de geografia. E ele sustentava a sua família com o que ele ganhava como pastor e com o que ele ganhava também como professor. E além das dificuldades da deficiência visual, na questão de dar aula, de ler, ele também tinha que lidar com os alunos. Ele dava aula para alunos da 5ª à 8ª série, nós sabemos como são os adolescentes, e teve uma vez que ele chegou para dar aula. Quando ele entrou na sala de aula, ele percebeu que os alunos estavam todos sentados, quietos, e ele pensou, tem alguma coisa estranha. Todo mundo sentado, todo mundo quietinho, e ele foi caminhando para se sentar na cadeira dele pensando, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa acontecendo. E quando ele foi se sentar na cadeira, deu um estalo na cabeça dele tirar o lenço e passar o lenço na cadeira. Ele andava de terno, dava aula de terno, e ele sempre tinha um lenço no bolso. Então ele tirou o lenço e passou o lenço na cadeira. Na hora que ele passou o lenço na cadeira, ele percebeu que os alunos tinham pegado um apagador e batido o apagador na cadeira e sujado a cadeira com pó de giz para que quando ele se sentasse, ele se sujasse. Então, além da dificuldade que ele tinha da deficiência visual nessa questão de dar aula, ele tinha que lidar com essas situações com os alunos. Mas ele sempre foi um professor muito querido. Teve um episódio também que ele já estava aposentado como professor, ele estava numa igreja e chegou um pastor na igreja que ele estava e esse pastor reconheceu o pastor Antônio. Foi até o pastor Antônio muito feliz, muito emocionado e disse para ele, pastor Antônio, o senhor foi meu professor na escola e eu estou muito feliz de rever o senhor e saber que além de ter sido o meu professor, hoje nós somos pastores. Além da faculdade que ele fez de filosofia, o pastor Antônio ele iniciou uma outra faculdade, a faculdade de Direito. E enquanto ele cursava essa faculdade, ele teve uma experiência de quase morte. E é sobre esse assunto que nós vamos tratar no próximo episódio. Confere aí mais um poema
do pastor Antônio Gomes da Silva, esse homem que foi pastor, professor, poeta e nos deixou um grande legado. Meu nome é Jean Silva e você está no canal Diário de um Começo, o canal que compartilha memórias e que conta uma nova história. Poema, fidelidade e recompensa. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 21. Quem no pouco com Cristo edificou, sobre o muito por ele será posto. Quem humilde por ele trabalhou, será recompensado e terá gosto. Quem preciosa semente semeou, não tem problemas, nem terá desgosto. Quem na seara, ousado, pelejou, está sempre feliz e bem disposto. Monumento de fé estás erguendo, quando usa os talentos com prazer. Quem planta pouco, pouco ceifará. Quem mais semeia, abundância há de ter. Muito bem, servos bons e muito fiéis. Continuai a jornada gloriosa, pois lá no céu recebereis lauréis, junto com a multidão vitoriosa. Poema de Antônio Gomes da Silva, voz Jean Silva.